den skog han vill. Uma nova fase se começa nesta saga planetária. Um tempo onde encontrar informação a respeito é uma tarefa muito difícil e em alguns temas só conseguimos meramente arranhar a superfície. De toda forma, durante a Odisseia Anunnaki temos conseguido um mínimo de linhas para facilitar a compreensão de uma teoria que pode ser nossa verdadeira história. Essa obscuridade sobre a Atlântida se dá inclusive com pessoas sob hipnose de regressão, onde há muitos relatos sobre Roma, Egito Antigo, mas quase nunca emergem relatos relevantes sobre a Atlântida. Isso denota que a Atlântida não só foi apagada dos livros de história, mas também há algo como que uma barreira energética. Todavia, claro, está para os poderes ocultos que controlam a humanidade, que quer ocultar e manipular nossa verdadeira história, é uma estratégia básica para manter-se no poder. Seria possível ter separado os primeiros 17 capítulos em um bloco à parte, já que vimos que a segunda e devastadora guerra nuclear Lemur-Atlante pôs abaixo os projetos adâmicos terrestres. Embora tenham havido sobreviventes que possuíam grandes conhecimentos das energias sutis, nunca mais retomariam seu antigo esplendor, nunca mais nada seria o mesmo. Fazendo uma retrospectiva, é possível observar o volume de informação. Muitos têm tido que, de alguma maneira, já sabiam e que também, de alguma maneira, já viveram isso. A sensação é a mesma que impulsiona pesquisadores a tentar montar esse quebra-cabeças. O afã de recordar algo que foi apagado de nossos registros ao reencarnar, mas também a intuição que diz que você esteve ali, que você viu e viveu isso. Que não se trata de histórias, algo muito dentro de ti está constantemente a reviver recordações e ser consciente agora de todas essas realidades, em todas as linhas de tempo. Com o tempo, no fundo, pode não existir e apenas funcionar de maneira constante nessa realidade 3D. Todos esses feitos poderiam acontecer agora mesmo, neste mesmo instante. Portanto, você agora está aí e é isso que sente a tua memória, celular que conecta com teu eu superior e este sabe perfeitamente de todas as realidades paralelas e, no fundo, você também sabe. Vimos como o desvio premeditado de grupos de almas cada vez mais densos, sobretudo esse grupo de almas de maldequianos de baixa vibração, combinado com os novos grupos de Talset e Capela, acabaram por reduzir a pedaços os projetos Lemur e Atlântida, depois de haver vivido por centenas de milhares de anos em uma autêntica idade de ouro. Este era o objetivo de encarnar aqui gente que não devia. Quando se vê baderneiros, delinquentes, povos de tradição violenta ou etnias de comportamento bastante lamentável, temos o exemplo exato do que se comenta nessa saga. Isso pode parecer racista, mas se explica por exemplo prático com toda certeza todos conhecem em sua volta, incluindo familiares, pessoas de comportamento lamentável, sem valores, que inclusive desfrutam do prazer de causar danos aos demais e, por outro lado, também conhecem animais de companhia, geralmente cães e gatos de comportamento muito mais bondosos que algumas pessoas lamentáveis que comentávamos. Isso é um plano de evolução normal, não se dá pois o processo de ascensão espiritual vai se dando pela primeira dimensão dos minerais, a segunda dos vegetais e a terceira que é a nossa. E não cabe, de nenhum modo, um ser de terceira dimensão mova energias mais densas que um ser de evolução primitiva. Simplesmente não pode ser salvo se o processo encarnatório estiver envolto, como é o caso de nosso planeta em quarentena. É possível que parte dessas almas degeneradas sejam fruto de vidas desgraçadas de abuso, mas uma parte provém deste grande grupo maldequiano. Apenas se comenta que esses grupos podem passar milhares de anos encarnando sem aprender praticamente nada. Agora, como a sua encarnação neste planeta planejado pelo Melquisedeque, planetário de Caligastia, não foi fruto de casualidade. Os arcontes que o influenciaram sabiam exatamente o que faziam e o conseguiram. As almas maldequianas que arrebentaram seus planetas em guerras estúpidas acabaram arrebentando também a civilização Lemur-Atlante. Depois dessa reflexão, faremos um breve inventário do estado das coisas nesta cota temporal
dos 70 a 60 mil anos antes de Cristo, que foi a época em que ambas civilizações se destruíram mutuamente. Vimos como os Atlantes se prepararam para o impacto do asteroide perante a reiterada negativa lemuriana em cooperar à coordenação de um plano de interceptação do mesmo. Os Atlantes construíram a toque de caixa uma rede de bunkers subterrâneos tanto em territórios atlantes como em suas colônias americanas. Uma delas era na zona do Equador, local hoje chamado de Caverna de los Tallos. Uma vez impactado o asteroide, em pleno continente atlântico, enfurecido com os lemurianos por não haver cooperado, se deu começo à represália termonuclear. A Cova de los Tallos é a mais que provável que foi usada em plena guerra como zona de escape intraterrena por parte desses atlantes que viviam nessas colônias, cuja zona das Américas haviam sobreviventes da Primeira Guerra Nuclear entre Lemúria e Atlântida, centenas de milhares de anos atrás. Esses povos se desenvolveram de forma independente ao nível de uma indústria lícita e avançada, como podemos encontrar na Europa, restos humanos com mais de 200 mil anos que foram literalmente sepultados e ocultados pela ciência oficial. Esses mesmos sobreviventes da Primeira Guerra, o homem de Cro-Magnon não era mais que arianos pleiadianos gigantes mutados pela radiação que emigraram em tempo para as zonas hiperbóreas norte onde hoje é a Groenlândia, que naquela época era um bosque verdejante. Estavam constituídos de poucas tribos de caçadores-coletores que gozavam de um vasto território e recursos para eles somente. Tinham uma vida simples, com poucas enfermidades e uma longevidade notável. Careciam de riquezas materiais, mas tampouco sentiam falta delas e viviam suas vidas com um tipo de cultivo muito distinto do nosso. Eram unidos com a natureza, com o tempo desenvolveram uma avançada indústria e uma organização social complexa, dando-se especializações por gênero típico da cultura dos Cro-Magnon, o que fazia deles uma espécie muito mais produtiva. Essa possibilidade de ser especializado e essa organização social complexa fez deles um grupo muito superior ao neandertal, que, segundo a própria ciência histórica, não foi capaz de competir com a nova raça, tanto que os neandertais foram fadados à extinção. Os Cro-Magnon tinham um gosto pela arte e pinturas, que hoje conhecemos como rupestres. Os autodenominados deuses Anunnaki haviam repartido os territórios entre suas distintas facções, mas o atrito entre eles era constante. A influência arconte havia encontrado espaço entre eles e havia se convertido, na maioria, em uns fantoches idólatras ávidos de poder de crescente crueldade. Por volta de 200 mil anos ou até mais atrás no tempo, haviam modificado a genética dos elfos por medo de serem superados por eles. Criaram um ser capado de suas capacidades extrafísicas, um ser controlável, ou seja, raça humana atual. Em que a sua facção não estava de acordo com eles, mas não tiveram outra saída a não ser acatar as ordens. Esse, por sua vez, deu uma tacada de mestre. Ele não destruiu nossas 10 hélices DNA restantes, ele apenas as desconectou, consciente que chegariam os tempos de alta vibração do planeta e que esse DNA despertaria e se autoajustaria em hipotético salto evolutivo. Essa era sua esperança. Visto que nossa espécie ficou com apenas 2 hélices de DNA, os de mera sobrevivência. Essa primeira raça Sapiens foi a primeira raça negra que com os milhares de anos proliferou na África, mas curiosamente a ciência oficial diz que ao redor de 67 mil anos se produziu uma migração progressiva da África para a Eurásia. Outra vez aparece a data-chave em torno de 70, 60 mil anos antes de Cristo, se repetindo sucessivamente em vários pontos da história. Os Anunnaki provocaram essas migrações, já que queriam o maior território possível ocupado por seus humanos escravos, os quais governavam como deuses. Dessa forma, ocuparam a maior parte de territórios possíveis com seus escravos. Isso também porque sabiam que a Federação não atacaria essa nova raça, que era vista com pena, também porque quase haviam desaparecido. Os Lemurianos e Atlantes, logo havia espaço para o Sapiens se expandir. Assim, o Homo sapiens, através de um processo de adaptação de milhares de anos pelos distintos climas que iam ocupando, junto com algum possível retoque genético ao gosto de cada facção Anunnaki, foram evoluindo da raça original, negra, primitiva, às diversas raças que hoje conhecemos.
Em se tratando da Índia, temos que citar que essas eram as terras da deusa suméria Inanna, Ishtar, Ashera ou Astarte, também conhecida como Kali. Coisa que muitos não sabem é que, para tradições judaicas mais antigas, falando do século 17 até o século 7 a.C., época do rei Josias de Judá, que era um deus-rei solitário, disse que sua consorte era a própria deusa, uma deusa violenta, sanguinária e destrutiva. Conforme as façanhas que serão citadas mais adiante sobre Enlil Javé e o caráter bélico de Inanna, pode-se dizer que eles formavam um casal perfeito. O território europeu estava habitado por tribos neandertais, fruto também da mutação genética dos arianos atlantes pleiadianos devido à radiação da Primeira Guerra Lemuro-Atlante, ao redor de 300 mil anos antes de Cristo. E essa degeneração foi em um grau muito maior do que acometeu os Cro-Magnon. Ao estudar as reconstruções forenses e fazendo a comparação entre um e outro, fica evidente o aspecto mais animalesco do Homo de Neandertal, se comparado com o Homo de Cro-Magnon, que passariam hoje despercebido por nós sem problemas. Contudo, os Neandertais eram uns poucos milhares e o continente europeu era quase totalmente despovoado na sua totalidade. Retomando a raça hiperbórea da Groenlândia, seus dias de tranquilidade a partir dos 100 mil anos antes de Cristo estava chegando ao fim. Isso se deve ao fato de que, a partir de meados dessa época, iniciou-se o processo climático da última glaciação, processo que não foi exatamente paulatino, mas sim, sucessivamente, foi-se sepultando no gelo a zona da Groenlândia. Isso promoveu correntes migratórias do norte para o sul. Essas migrações deram finalmente um salto para novas terras ao redor dos 67 mil anos antes de Cristo. Oficialmente, o Cro-Magnon surgiu na Europa de repente, sem uma explicação plausível, sendo que a ciência oficial ainda não consegue explicar como surgiram e de onde vieram. Essas migrações a partir das zonas hiperbóreas foram se dando ao longo de 1000 anos, até que em torno de 65 mil anos antes de Cristo, ao finalizar a última fase da grande glaciação, houve um período de clima mais ameno que duraria até ao redor de 57 mil anos antes de Cristo. O hiperbórico Cro-Magnon, que eram poucos milhares, se encontravam em um continente praticamente despovoado, com pequenas tribos de neandertais oriundos da Primeira e Segunda Guerras Nucleares, mesclando-se com o tempo com alguns poucos sobreviventes atlantes da raça pleiadiana primogênita, que eram arianos de 3 a 4 metros de altura, e ainda eram espécies formidáveis. Ambas raças se conheciam e conheciam suas histórias do passado, se respeitavam mutuamente e reconheciam seus parentescos e singularidades. Ambos grupos uniram forças, começaram uma nova caminhada juntos. Passado milênios, uma segunda etapa se deu no processo de glaciação, e isso forçou o final da migração do norte da Groenlândia para territórios atlantes e, em menor escala, para a Europa. E estes, então, são os Cro-Magnon, que estão datados oficialmente pela ciência ao redor dos 40 mil anos antes de Cristo. Mesmo que a ciência moderna ainda tenha dificuldade de explicar sua aparição repentina, dado também a enorme diferença entre o Homo de Neandertal e o Homo de Cro-Magnon, seria necessário o concurso de milhares e milhares de anos de evolução e, no entanto, a linha temporal entre eles é bastante restrita, genética, evolutivamente não faz sentido. Nós encontramos no continente atlântico, povoado por alguns poucos hiperbóricos e Cro-Magnon, e alguns poucos atlantes que se perdido dado a dificuldade em reter os conhecimentos antigos. Esse lamentável espetáculo a que estavam submetidos, essa escassa população atlante, neste momento, se via ainda mais agravado pela falta de assistência das federações pleiadianas e sirianas, que haviam abandonado o projeto adâmico terrestre, depois de centenas de milhares de anos. Porém, esse feito de consequências na própria Federação de Alcione, os poucos que seguiram à risca os protocolos, nos piores momentos, arcturianos, andromedanos, da colônia benevolente de Órion, na Antártida, e certas facções sirianas e pleiadianas, a título individual,
criticaram a conduta da Grande Federação de Alcione e pleitearam um debate a respeito. O argumento era claro de que, como podia se deixar abandonado os filhos de Pleiades e Sírios nos piores momentos, um sobrevivendo em Atlântida e não sendo nem sombra da glória passada, e por outro lado, o Homo sapiens, que havia sido geneticamente modificado, capado e escravizado pelos Anunnaki, haviam agora se proliferado por dezenas de milhares de anos e em sua origem eram de fato pleiadianos, modificados pelo mandato do Conselho de Sírios. Em um dado momento, houve uma entidade que deu o primeiro golpe na mesa sobre essa situação, e este foi Enki, número 2 na hierarquia de poder da colônia Anunnaki na Terra. A essa altura, a situação de Enki já havia se conectado com seu eu superior e conhecia sua missão de vida. Era plenamente consciente de que era uma encarnação da Ordem Crística Kumara, ordem esta fundada por Metatron, para encarnar em seres reptilianos e conectá-los de dentro para fora com o amor da fonte, rompendo com o caráter tipicamente guerreiro da raça reptiliana. Enki tinha um ótimo relacionamento com as sacerdotisas reptilianas, que até então eram respeitadas servidoras da fonte e que agora, no entanto, desde a ruptura Anunnaki com a Federação das Pleiades e a ascensão do pai comandante, autoproclamado Deus Anu, haviam sido remidas de seus poderes, humilhadas e desdenhadas, pois ele as considerava uma ameaça ao seu patriarcado. Enki, Deus Apsu para os acádios, possui importantes territórios na África e, apesar de ser um dirigente pioneiro na colonização terrestre, havia sido relegado pelo seu pai Anu em favor de seu irmão Enlil. Contudo, diferente de Enki, Enlil possuía territórios na Mesopotâmia, entre eles o primeiro assentamento Anunnaki na Terra, que foi a cidade de Eridu. O centro neural da facção de Enki estava no Egito, e fica a pergunta do que teria acontecido em Serapeu, de Saqqara e de Mênfis, que passou por esses espaços e para que serviam essas tumbas em pleno apogeu da Guerra Lemur-Atlante. São muitos testemunhos dos viajantes das existências de abundância de areia vitrificada, que é indício de altas temperaturas e de conflitos nucleares. Poderíamos perguntar, se esse território era Anunnaki, por que teria sido afetado pela Guerra Lemur-Atlante? Naquelas épocas, as facções Anunnaki já estavam muito divididas, e a facção de Enki era vista pela de Enlil como de caráter condescendente para com os humanos. Enki já mantinha uma estreita relação com a facção Atlante de mestres e sacerdotisas que não se haviam desviado, e no fim também com alguns humanos e reptilianos, todos estes compartilhando sua origem pleiadiana. Essa relação era conhecida por todos e não era bem vista pela facção de Enlil. As relações entre mestres, viagens diplomáticas, relações comerciais, pequenas colônias atlantes nos enclaves egípcios eram comuns, mas, no momento de começar a guerra, a facção de Enki auxiliou a evacuação de alguns atlantes para sua pátria natal nas Pleiades. Isso foi feito através de algumas instalações como a de Serapeu, cujos colossais sarcófagos de pedra nada mais eram do que portais estelares para viagens interplanetárias. Alguns anos atrás, houve uma expedição espanhola de médiuns sensitivos e canalizadores que, apesar de algumas discordâncias, foram unânimes em sinalizar a evacuação de aproximadamente 50 mil pessoas pelos portais de Serapeu. Novamente, a data de 65 mil anos antes de Cristo parece fazer força para chamar nossa atenção, e aqui neste ponto volta a se apresentar. Paralelamente, os mestres lemurianos haviam sobrevivido em número suficiente, tanto para manter uma guerra, quanto para manter um conhecimento poderoso. Viam com pesar todo o ocorrido e a situação de pesar que passavam as pessoas no continente Atlante. Neste ponto, se produziu um chamado de auxílio aos irmãos do cosmos por parte destes mestres. Esse chamado era para que se apoiasse o projeto de Enki a partir do Egito, oferecendo todo o apoio tecnológico que fosse necessário, junto a grupos de sábios, sacerdotisas e engenheiros que estivessem dispostos a encabeçar o projeto. Também facções sirianas e pleiadianas, a título individual, resolveram recrutar voluntários e enviar mestres e instrutores para esse projeto. Eis que nessa nova Atlântida havia muito trabalho a fazer. Assim, um nutrido grupo de mestres lemurianos que haviam feito esse chamado cósmico decidiram ser conscientes e também fazer parte deste grupo de mestres e instrutores para a nova Atlântida.
Além do mais, os mestres tomaram a decisão de unir-se com mulheres atlantes e dar a essa civilização um empurrão evolutivo depois das degenerações genéticas ocasionadas pela radiação. Esse enriquecimento genético através desses nascimentos cederam os códigos que eram necessários para a recuperação de nossas capacidades. Esse enriquecimento genético através desses nascimentos cederam os códigos que eram necessários para a recuperação de suas capacidades parapsíquicas e habilidades de manejo das energias sutis. Também se buscava afastar a influência da energia arconte e controlar a densidade das almas maldequianas que estavam encarnando, o que era uma preocupação constante. Paralelamente, esse chamado chegou também aos altos níveis de planos, ascendidos que enviaram de seus mais altos mestres a entidade Metatron, que na Terra adotaria o nome de Thoth. Há uma grande confusão na nomenclatura do pai e do filho, que apesar de possuir o mesmo nome, são entidades distintas. Esses seres ascendidos, que para nós são pura energia, necessitavam de um veículo físico no plano 3D. Essa raça de mestres ascendidos se pôs em contato com os mestres lemurianos e combinaram que eles coordenariam o processo de encarnação de Metatron na Terra. Fruto dos primeiros cruzamentos dos mestres lemurianos com as mulheres arianas, Cromaion encarnou um desses espécimes, a entidade Thoth. Essa entidade vinha com a intenção de encarnar quantas vezes fossem necessárias neste planeta, para resgatá-lo da densidade e levá-lo à ascensão. Sua estratégia era clara: a criação das chamadas escolas de mistérios, para a formação de mestres e ensinar-lhes os segredos do espírito, da energia e da matéria. Enquanto isso, na Grande Federação de Alcione seguiu os debates sobre o que fazer com a Terra, se deviam intervir novamente e como fazê-lo. Mas não havia forma de se chegar a um acordo. Haviam opiniões de todo tipo, inclusive facções que pediam intervenção militar contra os Anunnaki, antes que fosse tarde demais e que tanto Caligasta quanto Satã fossem destituídos de seus cargos. Todavia, perante a inanição da Federação e, posto em marcha outros projetos, ajuda e instrução, Alcione não teve outra saída, apesar de falta de acordo, deu permissão para prosseguir com diretrizes básicas, mas muito claras. Esse ponto marcaria de forma indelével o novo projeto, seu começo, seu meio, seu fim. Está claro que a civilização Atlante, depois das guerras, teve um longo período de abandono e em torno de 35 mil anos antes de Cristo se deu início ao novo e último projeto Atlante na Terra. Não se conhece as cláusulas da ordem emitida, mas alguns canalizadores citam 2 pontos. O de que teria ficado proibido o desenvolvimento e manejo de alta tecnologia, bem como teria ficado proibido toda e qualquer manipulação genética e que se quebrasse alguma dessas regras, haveria o abandono imediato da Federação, cortando qualquer assistência a este projeto.